Estudou a doutrina direitinho? Ah, então tá bom. Paz de Jesus, irmãos. Amém. O pastor assusta a gente bem antes, né? Eu agradeço ao Senhor, a pastor José e a pastora Cátia pela honra e pela confiança. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto no livro de 1 Reis, capítulo 19. É uma passagem bem conhecida. Deixa eu colocar aqui para cronometrar, para mim não passar, né? E o Senhor fala conosco, essas coisas foram escritas porque foram escritas para nós, né? E esse texto fala do profeta Elias, logo depois daquele grande desafio. Para os irmãos que talvez nunca tenham ouvido falar, Elias foi um profeta de Deus na cidade de Israel do norte, ou do sul, em Samaria, né? E ele profetizou na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, um dos piores reis, mais perversos, mais idólatras reis que o povo de Deus já teve. E o Senhor chamou ele para profetizar, para falar a vontade de Deus para o povo, para tentar trazer o povo para o Senhor nessa época tão difícil. E para os irmãos terem ideia de quem era esse profeta Elias, Elias, ele é o símbolo, é profeta dos profetas, né? Tanto que lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus revela a sua glória para os 3 discípulos, ele se mostra. Olhem aqui com quem é que vocês estão andando. Eles veem Moisés e Elias naquela visão. Moisés é o símbolo de toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus. E Elias, o símbolo de toda a profecia, de todos os profetas. Ele é o profeta dos profetas. O que o Senhor fez através dele não se acha. E é desse homem que nós vamos falar. Porque nós, assim como nós, Elias trabalhou numa missão, investiu e dedicou a sua vida em algo que aparentemente não teve êxito. Não teve resultado. E quantas coisas na nossa vida a gente está vivendo hoje, ou talvez guardamos no nosso coração, em que a gente deu o nosso melhor, em que a gente foi obediente a Deus, que a gente deu o nosso melhor para a nossa família, no nosso trabalho, onde o Senhor nos colocou, e aquilo foi inútil. Não teve resultado. Às vezes o contrário, gerou o contrário, que é o que nós vamos ler aqui. Amém? 1 Reis 19. Diz assim: Elias havia acabado de fazer aquele grande desafio dos 450 profetas. E diz assim, 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a sua vida como você fez a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu:
Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Né? Então, aqui nós vemos que Elias faz tudo que o Senhor mandou. Se você for ler os capítulos anteriores, é bem assim dinâmico, que o Senhor fala para Elias: Elias, dispõe-te e vai. Levanta-te e vai. E o versículo em seguida vai falar assim: Elias se levantou e foi. E fez Elias conforme o que o Senhor mandou. Então Elias fez todo aquele trabalho profético, aquele desafio que nunca se fez, que talvez todos nós sonhamos um dia. Se o Senhor, através de mim, provasse que Ele é Deus, né? Se o Senhor fizesse isso, todo mundo ia saber que o Senhor é Deus. Elias viveu isso. E aí, quando o rei Acabe chega e conta para sua mulher, né? Ao invés da pessoa se dobrar e se arrepender, se quebrantar, ela endureceu-se ainda mais. E a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que a nossa obediência ao Senhor, a prática dela, tudo aquilo que Deus faz através dessa obediência, ao mesmo tempo que quebranta alguns, endurece mais a outros. Não quebranta a todos, porque esse é o coração humano. A gente se engana quando a gente acha que o coração humano é algo fofinho, não é. Esse é o coração humano. E nós aprendemos também, irmãos, que quando nós estamos trabalhando nos propósitos do Senhor, em um propósito não só de ministério, de família, de carreira, na nossa vizinhança, fazendo algo que a gente está obedecendo o Senhor, se dedica, e aquilo não dá certo, nós nos abatemos. O nosso ânimo, ele não diminui, às vezes ele se vai. Ele se acaba, porque o que a gente lê aqui nos versículos iniciais aqui do 19, quando Elias recebe essa mensagem, esse mensageiro, mais aqui, né? Pode pôr um pouco mais alto? Pode. Quando Elias, ele recebe essa mensagem dessa mulher: olha, amanhã o que você fez hoje, amanhã vão fazer pior com você. A palavra do Senhor fala aqui que ele teve medo. Ele teve medo. E ele se levantou, deixou o moço dele na cidade dele, e ele foi para o deserto, para um lugar deserto, ele fugiu. E a Bíblia fala, para salvar a sua vida, ele teve medo de ser morto por aquelas pessoas. Ele teve medo e se abateu até a morte. Algumas pessoas entre nós já sentiu esse desânimo, essa tristeza de alma. Acho que nós nunca ouvimos falar tanto disso, né, como nesses dias. Pessoas que estão abatidas até a morte, que estão tristes até a morte, que no seu íntimo pedem a Deus. Elias fala que, Senhor, basta.
Eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Ele pede para Deus, que é o dono da vida. Me leva, Senhor. Né? Para mim já chega, não dá mais, não tem sentido, eu não tenho força mais. Elias tinha chegado no seu extremo. Elias tinha chegado no seu limite, que todos nós temos, né? Os nossos limites. E nós aprendemos também com essa passagem que quando a nossa dedicação nessa vida, as pessoas que nós amamos, ela não vem, não é retribuída, ou não tem resultado, a gente cansa daquele ânimo, a gente cansa daquela força, daquela obediência, e a gente não quer mais, a gente quer ser comum. Às vezes a gente não quer ser nem mais, não, Senhor, ser servo teu, não é fácil, como eu pensei. Às vezes as pessoas, a gente não tem coragem de verbalizar, mas talvez no nosso íntimo a gente diga para o Senhor, eu não quero mais, porque eu não consigo. Aparentemente eu fracassei. E Elias, assim como Elias, às vezes essa tristeza chega até nós, chega até esse ponto, da gente querer ser comum. Eu não quero ser servo de Deus, eu não quero ser obreiro, não. Eu não quero ser levita, louvar o Senhor, não. Eu não quero, e em outros contextos, eu não quero ser mais marido, não. Eu não quero ser mais esposa, não. Eu não quero ser mais mãe, eu não quero ser mais filho. Esses extremos, às vezes, eles chegam na nossa vida. E aí Elias dorme ali, que é uma característica da depressão, né? Quando a gente passa por um período de tristeza profunda, de decepção, a gente quer dormir. A gente quer cobrir a cabeça e dormir. Que se apague o nosso nome, se a gente tem algum compromisso, não quer honrar. É isso aqui. E uma das coisas mais lindas que eu vejo na palavra do Senhor é como esse Deus que foi cantado aqui, o Deus grande, o Deus que ordenou ao mar, só até aqui, e tudo que Ele ordenou obedece ainda à sua voz. Esse Deus não faz como a gente quando tem uma pessoa que decaiu do ânimo. Oh, para com isso, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu de Deus, o Senhor não faz assim. O Senhor, Ele entende o momento que a gente está passando, e a palavra vai dizer aqui no versículo 5, que vem um anjo do Senhor e toca Elias. Desperta ele, Elias, levanta e come. E o versículo 6 fala algo ainda mais delicado, que quando Elias olhou na sua cabeceira, ele colocou lá, quando a gente serve alguém doente, né, alguém debilitado, o Senhor colocou lá pão fresco, assado ali, na hora, e a água fresca. E Elias olha, come e volta a dormir, porque ele ainda estava muito triste, muito cansado. E aí o anjo vem segunda vez, toca de novo Elias, levanta e come. E aí ele acrescenta, porque o seu caminho ainda é longo. Né? O Senhor já dá uma palavra de direção. O seu caminho é longo, delicada ainda a palavra. E é assim que o Senhor faz com a gente, irmãos. Cada vez que alguém ministra uma palavra, que nós recebemos uma palavra do Senhor, é pão fresco, é água fresca, é presença de Deus, a presença do Senhor. Isso que nós recebemos, que você está sentindo aí agora, é água fresca, é pão assado sobre as brasas. Quando alguém busca uma palavra de Deus e fala, Senhor, o que o Senhor quer para o seu povo hoje? É pão fresco. Deus mandou fazer para você, por você, porque Ele sabe a sua necessidade, o seu momento, que você precisa de forças. Às vezes as pessoas querem que Deus fale, Deus, eu quero uma direção. Mas você está fraco. Deus vai te fortalecer primeiro, porque o que Ele tem para dizer você não suporta agora. Então, primeiro o Senhor te fortalece. E aí, fortalecido, Elias caminha 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Até o monte de Deus, o Monte Horebe, né, que era o monte símbolo da onde o povo de Israel recebeu a palavra do Senhor.
O que o Elias está fazendo aqui, irmãos? Elias está fazendo o caminho de volta do seu povo. Para ele tinha um significado aquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o caminho de volta. Não, eu vou fazer o caminho de volta. Vou passar por onde o meu povo passou, onde Deus fez todas aquelas coisas no deserto, para ver se eu entendo, para ver se... E às vezes nós precisamos desses momentos. Nós precisamos fazer algum caminho de volta. Não é Deus que precisa, não é Deus que mandou, somos nós que precisamos, né? Nós precisamos de algum retorno às nossas origens, à origem da nossa fé. Isso é nosso. Quando Jesus havia sido morto, ressuscitado, e os discípulos ainda não tinham certeza, não sabiam, né? Estavam tristes. O que eles fizeram? Voltaram a pescar. Voltaram a pescar. Isso é uma característica humana. Quando não dá certo, a gente volta a alguma prática anterior, né? Quando é uma prática boa de fé, ótimo, né? E é isso que o Elias faz. Ele volta ao monte do Senhor. Ele vai até o Monte Horebe. E ali ele passa a noite numa caverna, dorme, passa a noite ali, e vem a palavra do Senhor para ele. Elias, o que você está fazendo aqui? E aí o Elias despeja, né? Ele olha, Senhor, eu fui fiel ao Senhor, eu fui zeloso pelo Senhor, mas o povo de Israel, seu povo matou os profetas, derribou o seu altar, fizeram tudo errado, e eu fiquei sozinho, eu estou sozinho. E ainda por cima agora querem me matar. Elias fala. Aí o Senhor diz assim, Elias, se põe fora desse monte aqui, na minha presença. E aí a palavra do Senhor fala essa parte bem enigmática, né? Que passou, primeiro foi o terremoto, né? O versículo 11. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, que fendia os montes, era aqueles fenômenos que a gente morre de medo, e que acontece em alguns lugares. Veio o terremoto, quebrava tudo, e acrescenta, mas o Senhor não estava no vento. Aí depois veio o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E de repente tudo se acalmou, e uma brisa suave veio. E aí Elias soube que era o Senhor e ele sai para fora, se coloca diante do Senhor. E aí vem a voz do Senhor, o texto vai dizer. Vem a voz do Senhor e pergunta novamente a mesma pergunta. Elias, o que você faz aqui? O Senhor pergunta, não é igual a gente, se fosse a gente, como que a gente falava? Você não se manca, o que você está fazendo aí? Mas o Senhor fala assim, e a gente tem muito a aprender com o Senhor, né? O que você faz aqui, Elias? E o Elias despeja. E sabe o que nós aprendemos, meus irmãos? Como eu já falei aqui, nós precisamos, às vezes, fazer um caminho de volta na nossa fé. As primeiras práticas, talvez. Quantos de nós precisam voltar às primeiras práticas, aquelas práticas apaixonantes, lá do primeiro amor, levantar de madrugada, fazer um propósito com o Senhor, fazer um jejum, ir em todos os cultos da semana. Esse mês eu vou estar. Eu me lembro disso na minha adolescência. Trabalhava, mas tinha culto a semana inteira, eu estava lá, sábado e domingo, e a gente vai deixando essas coisas para trás. E aí, quando chega nesses momentos, a gente fica meio perdido. E uma direção é essa, volte às origens da sua fé. Volte a ouvir todos os dias um sermão, uma palavra. Volte a ler a Bíblia inteira. Isso o texto também nos ensina. E o que nós aprendemos com o Senhor, né, aqui? Que o Senhor, Ele é o Deus de relacionamento, irmãos. O Senhor sabe, Deus sabe de tudo. Deus sabe mesmo o que está acontecendo com cada um aqui. Não me pergunte como, não aqui, em todas as nações, em todas as línguas, em todos os bairros, em todos os contextos, Ele sabe, Ele está. Ele está. É o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Mas Ele nos criou para relacionamento.
E o Senhor pergunta, Ele faz perguntas. E Ele quer nos ouvir e Ele também quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Deus quer que a gente venha aqui e escute uma palavra do altar, nos congreguemos, mas Ele quer falar com você todos os dias na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Esse é o Senhor. Ele quer ouvir e ser ouvido. E aí, essa parte intrigante, né? Das coisas espetaculares que acontecem, terremoto, fogo, vento. E nada disso o Senhor estava. Elias era um homem que tinha visto essas grandes coisas do Senhor. Elias viu descer fogo do céu e consumir até a água. E todos que viram caíram com o seu rosto no chão. Ninguém, quem viu isso? Elias viu. Foi através dele que Deus fez. Mas não era nisso que estava. Não era mais isso. Não era mais. E sabe o que a gente aprende, irmão? Existe um mover de Deus. Existe um mover de Deus. Como a Raquel disse aqui, o Senhor está movendo. O Senhor está intervindo. Muitas vezes o Senhor vem na nossa igreja, tem um mover, tem ali um movimento profético. Né? Eu lembro que no começo da conversão, eu gostava muito desse mover, dessa parte da presença do Espírito, dos dons, da oração, e tanto que eu não queria que acabasse. Aí, quando acabava, chegava na segunda, eu falava, que sem graça, é melhor se fosse sempre daquele jeito. Mas sabe o que o Senhor nos ensina? Deus, Ele tem um mover, Ele faz o mover, mas Ele se revela na calma, no relacionamento, no dia a dia. É assim que Ele se revela, é assim que Ele conversa, é assim que Ele dá a direção, que Ele nos ouve e que Ele quer nos ouvir também. É no dia a dia. Então, que a gente não se contente, na verdade isso não satisfaz, não viva só de mover. Você sabia que essa é uma das razões que muitas pessoas só procuram igrejas assim? Se ela vem numa igreja que é a palavra ministrada, que é tudo com calma, tudo para ela, não tem mover de Deus aqui. Mas o Senhor se revela na calma, no relacionamento, no diálogo, no silêncio, no perguntar, no nós falarmos ao Senhor. Esse é o Senhor. E aí o Elias despeja todas as suas queixas, fala a mesma coisa que ele falou no versículo anterior, só que ele acrescenta a palavra extremo. Senhor, eu fui extremamente zeloso do Senhor. E o seu povo infiel não quis saber, e eu fiquei sozinho, e agora ainda querem me matar. E aí a resposta mais surpreendente do Senhor, dá uma impressão assim, o Senhor calmamente diz aqui no versículo 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge o rei da Síria, unge um rei de Israel, e unge também um profeta no seu lugar. A resposta do Senhor, o Senhor não vai igual a gente às vezes, não, Elias, olha, sabe o que é? Não. O Senhor, a resposta do Senhor é, levanta e volta para o seu caminho. Volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. E às vezes é essa a resposta do Senhor para nós. Nós queremos que o Senhor fique ali falando sobre o que falaram de nós, o que fizeram, Senhor, você ouviu? E a resposta é, vai e volta ao teu caminho. Não é o teu que você criou, esse que você fez agora. É aquele que eu te dei, aquilo que eu te chamei para fazer. Volta ao teu caminho. Elias. Qual que era o caminho de Elias? Quem era Elias? Um profeta. E naquela época, o que um profeta fazia? Ungia, preparava. O profeta, hoje não, tá, irmãos? Hoje não é assim mais. O cenário político não é assim mais. Nós não somos Israel, esse Israel político. O profeta naquela época é quem ungia os reis, os governantes. Era quem ungia, quem ia ficar no lugar dele como profeta do povo. E nós hoje, depois de Jesus, através de Jesus, esse ministério é de todos, é nosso.
Sabia? Somos nós que preparamos a próxima geração. Somos nós que enviamos. Somos nós que ensinamos. E o Senhor fala para Elias, volta a fazer o que eu te chamei. Parece que o Senhor está desconversando aqui totalmente do que Elias perguntou, não é? E aí o Senhor ainda acrescenta assim, e lá em Israel não foram todos, 7.000 não se dobraram, Elias. 7.000 não beijaram Baal, não se corromperam, o Senhor diz. 7.000 não se corromperam. E aí Elias levanta, a gente tem uma impressão que o Senhor mandou ele ungir um profeta no lugar dele, que era algo imediato, mas não, isso foi ainda bem para frente, anos. Elias ainda trabalhou muito, o caminho dele realmente ainda foi longo. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que a resposta do Senhor para nós é continuar caminhando, é continuar servindo. Às vezes nós já estamos há tanto tempo na caminhada que nós não lembramos mais. O que mesmo que o Senhor me chamou para fazer? Porque nós já abraçamos tantas coisas na vida, não só na igreja, na vida, nossas. Nós escolhemos fazer as nossas coisas, que a gente deixou as coisas do Senhor, o que Ele nos chamou para fazer. Desde o ministério, desde aqui dentro da igreja, como fora, como esposa, como esposo, como filho, como pai, como vizinho, como profissional, como um cidadão. O Senhor nos chama para voltar ao caminho. Como que eu sei qual que é o caminho? Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo de vida. Se você já não se lembra mais, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso modelo de atitudes. Vai para os evangelhos, não estou lembrando de nada, vai lá que você vai ver Jesus, o que Jesus fazia, como ele vivia, o que ele ensinava. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Elias, ele não viu o povo dele se arrepender, viu? Quem conhece a história toda, Elias viu Israel se arrepender? Elias viu o seu perverso e a sua perversa, o rei e a rainha se arrependerem? Não. Todos eles, tanto o povo como o rei e a rainha, sofreram no futuro o juízo de Deus. E o que nós aprendemos é que muitas vezes, na vida de algumas pessoas, nós não vamos fazer parte do resultado, do fruto. Nós fazemos parte do processo de Deus na vida dessa pessoa. Hoje está muito na moda essa palavra processo, né? E ela existe mesmo. E ele, às vezes, costuma ser longo na vida de muitas pessoas. Às vezes, costuma ser longo na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes, que a gente quer ver ali transformado, quer ver ali o fruto. Senhor, eu estou trabalhando nessa terra e eu quero colher o fruto. E o reino do Senhor não é assim. Não é assim que funciona. Elias fez parte do processo na vida do seu povo, do processo de restauração, no preparo do caminho do Senhor. E nós temos que compreender isso. Quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente espera, parece que eu não vou fazer parte dos resultados, dos frutos. Hoje se fala muito disso, né? Você tem que colher os frutos. É seu. Não é nosso, irmãos. Não é nosso. Principalmente no reino do Senhor, os frutos pertencem ao dono da vinha, que é o Senhor. O próprio Senhor veio, sofreu, como foi cantado aqui, o seu penoso trabalho. Ele colheu na hora? Todo mundo entendeu? Não. Mas olha nós aqui. Mais de 2.000 anos, o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender isso, que nós vamos trabalhar, mas o Senhor, muitas vezes nós fazemos parte do processo. Outros vão colher, em outro lugar ou em outro tempo. Às vezes, outros lugares ou em outros tempos da vida. Quantos servos de Deus trabalharam e oraram, talvez, por você que está aqui.
E você nem lembra que uma irmã de um círculo de oração, que um pastor de ministério infantil te trouxe aquela palavra, mandou aquele livreto. Mas esse é o ápice dessa passagem. Porque Elias não viu o seu povo, ele não teve essa alegria. Deus não deu essa alegria para Elias. Mas a recompensa de Elias é o único na Bíblia que você vai ler, que ele foi tomado vivo por uma carruagem de fogo. Ele foi levado à presença de Deus. É o único. Essa foi a recompensa de Elias, irmãos. E nós precisamos entender que o trabalho é nosso, mas a recompensa, como Deus vai nos recompensar, compete a Ele. Não é aquilo que a gente projetou no nosso coração. Por que às vezes, na família, na igreja, no trabalho, nós estamos constantemente decepcionados? Porque nós esperamos a recompensa no nosso coração. A gente tem que lutar contra isso, mas isso é automático. Pais não esperam a recompensa? E às vezes não vem. Não vem. Eu me lembro da minha avó, né? Eu penso comigo sozinha, às vezes, quando a gente está pensando, né? Às vezes uma mãe tem tantos filhos, né? Tantos filhos, 12, 16 antigamente, né? Da minha avó. E no final da sua vida, a gente estava até falando disso, né, pastora Kátia? No final da sua vida, somente um está na sua cabeceira. Somente um está curando as suas feridas. Isso quando não é um estranho. Agora, se a pessoa colocar isso no coração, como não será um coração magoado, não é mesmo? E o Senhor não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente entenda que o nosso trabalho é obedecer, é dar ouvidos à sua voz. Quando Ele falar, Cacilda, dispõe-te e vai, você vai. Quando Ele disser, Bia, levanta-te e vai, você vai. E a recompensa, deixa com Ele. Porque a recompensa é muito melhor do que aquela que a gente espera. Porque a gente não consegue imaginar. E Deus nos recompensa como nós precisamos. Às vezes nós nem sabemos que precisávamos daquilo. Que precisávamos daquele emprego, que precisávamos daquelas amizades, que precisávamos daquele cônjuge, daquela esposa, e a gente olha e fala assim, realmente, eu não poderia ter escolhido. Isso é uma recompensa de Deus. É uma recompensa de Deus. E isso é muito bom, irmãos. É muito bom. Então, quando você não for recompensado na sua maternidade, na sua paternidade, no seu pastorado, no seu serviço, quando você olhar e falar, meu Deus do céu, não podia pelo menos um obrigado, né? Um feliz aniversário. Quando não vier, alegre-se, porque o Senhor está fazendo questão de Ele mesmo te recompensar. Não desanime, olhe para o Senhor. O Senhor nos mostra a vida de alguém tão importante na palavra de Deus, tão importante na história do seu povo, que passou as mesmas coisas que nós. Inclusive, Tiago vai falar, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que vocês. No entanto, ele orou e não choveu. E ele orou e choveu. Então, é com esse tipo de pessoa que o Senhor dos Senhores quer se relacionar. Comigo e com você. Homens sujeitos às paixões. Homens sujeitos aos sentimentos desse mundo, às tristezas, às angústias, às agruras, a esses momentos de extrema depressão. É com essas pessoas. E Ele é um Deus de amor, irmãos. Porque Ele sabe quando nós precisamos ser fortalecidos. Ele não vai chegar chutando tudo. Ele não vai fazer uma ligação para nós falando, levanta preguiçoso. Por que você não veio hoje? Ele vai mandar alguém para te alimentar, para te fortalecer. Até que você possa continuar o seu caminho. Que essa palavra possa te fortalecer, meu irmão. Que essas palavras do Senhor possam te fortalecer. Porque o seu caminho ainda é longo. O seu caminho ainda é longo. Quem diz quando termina é o Senhor, não somos nós. O Senhor falou assim, Elias, só para você saber, 7.000 não se dobraram, não foi só você.
Irmão, não é só com você que acontecem essas coisas. Não é só com você. As injustiças, o abandono, a solidão. Algum lugar que está escrito que se repete em todos os lugares do mundo, essas perseguições com os servos do Senhor. E o Senhor tem outras pessoas para fazer o que Ele te chamou para fazer. Mas Ele escolheu você. Ele escolheu a gente. Tem gente muito melhor, muito mais capacitada, letrada, eloquente, para trazer uma palavra aqui. Mas o Senhor concedeu a mim. Então nós precisamos ter essa consciência, irmãos, de que o Senhor está nos oferecendo um privilégio de servi-lo e de servir uns aos outros. Então, se fortaleça com a palavra de Deus. Se fortaleça com a presença do Espírito. E volta ao teu caminho. E prepara a gente. Prepara a gente para fazer o que você sabe fazer. Porque Deus mandou Elias ungir Eliseu. Deus não substituiu imediatamente. Ele falou, prepara. Ungir é preparar. Não guarda para você. Porque o que você tem foi Deus que te deu. Não é seu. Prepara a gente, ensina. Porque é o Senhor quem vai te recompensar. Amém? Muito obrigada, Senhor, por sua palavra viva, eficaz, bendita, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que discerne os motivos, intenções, as necessidades do seu povo. Senhor, nos fortalece, que nada daquilo que o Senhor nos trouxe aqui para receber nessa tarde se perca, Senhor. Consola-nos, Pai, que a nossa recompensa vem do Senhor, que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser profeta, vale a pena ser discípulo, vale a pena ser filho de Deus, porque a recompensa é inigualável e ela está na sua mão para o tempo em que o Senhor preparar para nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, e graças a Ti, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada.